Olá pessoal, domingão, finalzinho do dia, já vamos deixá-los antenados e preparados para mais uma semana com informações macro do nosso mercado. Primeiro, quero convidar você que estiver chegando agora pela primeira vez no nosso conteúdo, eu vou te convidar para você se inscrever no canal. Ative o sininho de notificação e se você gostar desse vídeo, a gente tem um jargão aqui que é o seguinte: senta o pé na porta, deixe o seu like para que o YouTube consiga distribuir esse vídeo para mais investidores e pessoas físicas que estão aí na labuta do mercado financeiro. Primeiro, eu quero começar esse vídeo de hoje é o seguinte, pessoal. No vídeo da semana passada, a gente colocou aqui para vocês: players internacionais retomaram vendas. Pessoal, as corretoras estrangeiras aí que operam no nosso mercado na semana passada sentaram a mamona na ponta vendedora. O que aconteceu com a nossa bolsa nessa semana? Dá uma olhada, a gente caiu aí 2,49, praticamente aí 2,5 de queda para o Ibovespa, terminando a semana nos 111 mil pontos. A gente já tinha falado com vocês na quinta-feira, no nosso overview, como é a questão de ser trader, ativos fortes e ativos fracos. Recomendo demais vocês darem uma olhada no que a gente falou lá, caso você queira ser trader no mercado financeiro. E, diante dessa informação, agora a gente está abaixo da nossa região de confusão, que estava lá entre 114.700 e 119.200, e nesse momento, pelo ponto de vista aqui do nosso Fibonacci, 107 mil pontos, próxima região de suporte em relação à movimentação do preço. Mais uma vez eu falo, seria uma teteia, pessoal, a gente ter o nosso Ibovespa entre a região lá dos 80, 85, 86 mil pontos, é para a gente salivar em relação aos nossos investimentos. Até mesmo nesse movimento corretivo a gente já tem aí empresas dando a oportunidade de você repensar a sua carteira de investimento. Vá gradativamente, faz aportes regulares, porque ruído de preço é uma coisa, valor de empresa é outra coisa. Caso você tenha interesse de acompanhar esse movimento durante a semana, agora a gente tem aqui no nosso conteúdo a opção de você se tornar membro do nosso canal. R$ 39,99 mensais, onde que você tem um contato direto comigo, informações durante o mercado rolando e as pressões de quem manda prender e manda soltar. A gente brinca aqui no nosso conteúdo, mas eles são muito bons em relação à movimentação do nosso mercado. A gente tem vídeos aí de base semanal para o nosso grupo de membros. A gente tem também conteúdos exclusivos ao longo da semana. Então, caso você queira tratar o mercado de uma forma profissional, vou te convidar, e você não vai se arrepender se você chegar com o intuito de ser uma pessoa esforçada. Não tem almoço grátis no mercado financeiro e a gente estuda para vocês aí o cenário em relação às pressões de quem faz o nosso mercado. Pessoal, diante dessa movimentação aí do nosso mercado, o que a gente tem de relevante nessa semana? A gente tem a movimentação do Banco Central, onde que a gente tem a reunião aí entre terça e quarta-feira para decisão da política de taxa de juros, a nossa taxa básica, taxa Selic. Bom, eu estou pegando aqui para vocês o relatório Focus da última segunda-feira. Inclusive amanhã, por volta de 8h30, já sai o relatório Focus referente à semana passada. A gente tem IPCA pelo relatório Focus já batendo 8%. E se a gente verificar, o nosso IPCA dos últimos 12 meses já está batendo 9,68. Claro que pode dar uma arrefecida em relação ao que a gente vai ter de divulgação nos finais dos meses, até completar o ano, mas com certeza todo o mercado já está projetando pelo menos 8,5% do nosso IPCA. O que isso significa? Qual que é a nossa taxa básica atualmente? 5,25. Então nós temos uma reunião agora na próxima quarta-feira. Se o Banco Central resolve, por exemplo, aumentar 1,25, a nossa taxa básica vai passar para 6,5%. Só que a gente já tem uma projeção de inflação que está batendo aqui pelo relatório Focus 8% e já está batendo pelo IPCA acumulado dos últimos 12 meses mais de 9,5%. E a gente, mesmo que o Banco Central aumente 1,25 na reunião de quarta-feira, a gente vai estar com uma taxa de 6,5 e uma inflação projetada entre 8,5 e 9. E a gente vai ter mais duas reuniões neste ano de 2021. A gente vai ter no final de outubro e no início de dezembro. Então,
o que pode acontecer caso ele faça esse aumento de 1,25? A gente pula para 6,5%. Se ele fizer mais 2 reuniões com aumento de 1%, a gente poderá terminar o ano com 8,5% de taxa básica Selic. Isso, qual o motivo principal que a gente está sofrendo? Contenção da inflação, que já tem 23 semanas que está aí aumentando semana após semana em relação ao relatório Focus. O que é o relatório Focus, Renato? É uma pesquisa do Banco Central entre as principais instituições financeiras do nosso país. Então a gente tem essa movimentação do IPCA. O que eu estou achando interessante, pessoal, dá uma olhada aqui, que o nosso IGPM, que foi o primeiro que deu uma galopada muito forte, depois veio o IPCA junto, o IGPM começa a dar uma arrefecida. Isso é interessante, porque em algum momento pode dar uma estancada no nosso IPCA. Em relação ao nosso PIB, a gente já está percebendo que o mercado já está começando aí a diminuir o ímpeto do nosso PIB para esse ano. O nosso PIB agora, em relação ao relatório Focus, está com uma projeção de crescimento de 5%. E o mercado sempre vai aonde, pessoal? Sempre vai na frente. A nossa bolsa começou a fazer um topinho lá em julho. E de lá para cá, olha o que acontece. A gente tem uma movimentação descendente desde a semana do dia 31 de maio, início de junho. E de lá para cá, o nosso relatório Focus estava perspectiva de queda para o nosso PIB? Não. Nesse período, olha como é que está aqui. O IPCA estava subindo e o nosso PIB estava subindo. E a bolsa já estava fazendo topo. Agora que o mercado veio perceber que o PIB pode ter alguma retração. Pessoal, Bolsa de Valores trabalha com perspectiva. Certamente a nossa economia vai piorar muito ainda. A bolsa já foi na frente. E agora que a gente está vendo pelo relatório Focus essa diminuição de intensidade do crescimento do PIB para o nosso mercado. Fechou? Então, em relação a isso, a gente já está bem vacinado. Vocês que acompanham o nosso conteúdo, a gente já está rodando já há algum tempo para vocês aqui, ó. Lá no site do Tesouro Direto, digita aí no Google Tesouro Direto, títulos públicos, vocês vão cair aqui, automaticamente você vai lá na opção de títulos e dentro de títulos você consegue verificar os preços que estão sendo negociados. Dá uma olhada, pessoal. O IPCA pré-fixado, vencimento em julho de 2024, está pagando 10,20%. Olha o IPCA para agosto de 2026, pessoal, está pagando o IPCA, que atualmente está rodando mais de 9%, mais um prêmio de juros, esse prêmio é fixo, de 4,57. Imagine, você com uma perspectiva de proteção do seu capital, você pode diversificar, inclusive você pode mesclar entre pré-fixado e o IPCA, porque se a inflação até 2024 ela baixar, você já garantiu a taxa pelo pré-fixado. Se a inflação aumentar muito, você não vai perder muito em relação ao seu pré-fixado, porque você já tem parte do seu capital alocado no IPCA mais uma taxa fixa. Então o IPCA subindo, a taxa fixa não sobe, que você já contratou, mas o IPCA subindo, automaticamente você vai ter o seu recurso atualizado em relação à sua rentabilidade. Excelentes oportunidades a gente está pintando agora também na renda fixa para o nosso mercado. E para a gente finalizar esse quadro de juros, eu quero comentar aqui com vocês exatamente aquele nosso gráfico do Ibovespa e também o comparativo da curva de juros dos juros de 22, 23, 25, 27 e 29. Os juros mais curtos nessa semana, pessoal, o 22 e até mesmo o 23, encerraram uma semana com desvalorização. Em compensação, olha os juros mais longos. 25, 27, 29 continua fazendo um zigue-zague ascendente. A gente sabe que juros em alta geralmente não combina com a nossa bolsa, principalmente esses juros longos que está fazendo ainda um zigue-zague ascendente do nosso mercado. Fechou? Vamos falar rapidamente agora, primeiro, a questão que está no momento. Minério de ferro, porque a gente sabe que o setor de materiais básicos tem uma correção mais expressiva. A gente inclusive já mostrou para vocês lá no fluxo pelas corretoras estrangeiras o quanto que eles já estão aí começando a vender
no nosso mercado. E aqui eu trago para vocês um gráfico do minério de ferro, pessoal. A evolução praticamente aqui dos últimos 2 meses, de julho até agora, setembro. Minério de ferro já corrigiu 55%. Já com a abertura no pregão de hoje, se vocês verificarem aqui já tem a interação em relação ao dia 20, minério de ferro já com uma perspectiva de queda de 5%. Está batendo aqui numa região de FIBO em relação a essa movimentação corretiva. Vamos ver se segura por aqui. Caso não segure, essa movimentação de queda segue em relação ao minério de ferro. Lembrando que influencia diretamente aí os nossos ativos do setor de materiais básicos. Esses ativos que nessa semana, se a gente verificar aqui da nossa sequência aí do nosso mercado, pessoal, olha o índice de materiais básicos. Foi 8% de queda, quase 9%, 8,80% nesse mês. O índice de materiais básicos está caindo 11%. Já entregou aí boa parte da alta do ano, ainda está subindo, só que perdeu aí a movimentação para o índice industrial, que agora passa a ser o nosso índice de maior valorização do nosso mercado. Se a gente for olhar lá para o outro lado, o índice imobiliário que vem caindo nessa semana, inclusive diante da queda do nosso mercado, Ibovespa, porque também tem concentração de Vale, que é a empresa de maior peso aí do nosso mercado, o Ibovespa caindo quase 2,5%, salvou lavoura aqui, pessoal, o imobiliário, e o mais interessante é que salvaram também, quais índices? Aqui, ó, utilidade e também o índice do setor elétrico. Até mesmo o small cap deu uma subida. Só que, o que a gente quer comentar com vocês aqui em relação ao fluxo por parte aí das corretoras estrangeiras, para vocês que acompanham o nosso trabalho? Exatamente esse gráfico evolutivo aqui, que vocês têm aí junto conosco aqui no nosso conteúdo já há bastante tempo. Dá uma olhada, pessoal, mesmo o índice de small caps deu aquela respirada nessa semana. Olha aqui essa linhazinha verde mais escura. Olha o que as corretoras estrangeiras estão fazendo com os ativos do small cap. Estão sentando a mamona na ponta vendedora. Também o setor imobiliário, que deu uma respirada nessa semana. Olha eles, nem deram bola, sentaram a mamona na ponta vendedora. Deram bola para dar uma respirada em relação ao setor aqui de utilidade pública, essa linha laranja, e essa linha azul no setor de energia. Esses dois setores realmente deram uma estancada nessa movimentação vendedora, inclusive o setor elétrico, a gente começa a perceber um zigue-zague aqui, meio flat em relação ao fluxo pelas corretoras estrangeiras, dando uma estancada temporária na pressão vendedora em relação ao mercado. O que acontece também no setor de utilidade pública. No caso de imobiliário e também do small caps, Ponta Vendedora Futebol Clube até começaram a vender aqui as ações aqui do BDRX, empresas americanas onde que a gente pode negociar através da nossa bolsa. Agora vamos dar uma olhada com vocês os ativos que têm maior peso. Pessoal, dá uma olhada aqui. A gente tem aqui o nosso índice de materiais básicos. Eles começaram uma ponta vendedora exatamente na semana do dia 27 de agosto. E eles começaram a vender e já estão completando 4 semanas consecutivas de venda no índice de materiais básicos. Aí você vai e comenta: Renato, mas tem um volume muito pujante de compra. Concordo plenamente. Só que nesse momento eles também têm um ambiente vendedor aí no setor de materiais básicos, e a gente conseguiu pegar na veia vários movimentos dentro do nosso grupo durante a semana de posições vendedoras em relação a esses ativos desse setor. No caso do Ibovespa, na semana passada a gente tinha comentado com vocês, igual a nossa label, eles tinham vendido a rodo, pessoal. Aí o que aconteceu? Nessa semana a gente cai e dá mais um tombo de 2,5, eles aproveitaram para recomprar parte do movimento vendedor da semana passada. Começaram a fazer feirinha em alguns ativos e em alguns setores. Olha aqui os setores, pessoal. Essa linha verde aqui é o nosso carbono eficiente, que nada mais é que é o nosso Ibovespa sem as ações de Vale. Olha o setor financeiro, pessoal. Essa linha vermelha também começaram a fazer feirinha em relação a alguns ativos do setor financeiro. E aqui embaixo também alguns ativos
do setor de consumo, ou seja, eles estão muito mais concentrados, caso tenha alguma recuperação do mercado, em ativos de peso. E também a proteção do setor elétrico e também o setor de utilidade pública. Ativos que não têm tanta representatividade como imobiliário e o setor de small caps ainda estão sentando a mamona na ponta vendedora em relação a esse movimento para o nosso mercado. Fechou? Quero finalizar esse vídeo de hoje com vocês falando aqui do comportamento do investidor estrangeiro, pessoal. Chegou a ter uma correção, bateu na média móvel de 21, começou a seguir, só que começou a querer cruzar para baixo, já que a gente tem informação já até o pregão de quinta-feira. Olha que interessante o que a gente já tinha percebido antes pelas corretoras estrangeiras. O fluxo oficial estrangeiro, pessoal, desde meados de julho, vocês perceberam que eles estão muito flat. Fizeram uma ponta vendedora, a nossa bolsa caiu lá do 127 quando eles cruzaram para baixo até o 121. Depois eles recompraram tudo e agora está no ambiente flat com o nosso mercado caindo. Ou seja, eles não estão nem vendendo, mas também eles não estão comprando. Esse ambiente flat aqui, pelo fluxo oficial estrangeiro, a gente já começa a perceber no nosso mercado. E olha o pulo do gato que a gente vai passar para vocês aqui. Olha a movimentação pelas corretoras estrangeiras que a gente consegue excluir o estrangeiro assustado que opera por corretora nacional. Vou falar mais uma vez, a gente aqui no conteúdo do canal não tem absolutamente nada contra as nossas instituições. Só que a gente entende que as corretoras estrangeiras que estão aqui consolidadas no nosso país têm escritórios em qualquer lugar do planeta Terra. Eles têm uma expertise fora do comum, não à toa. Dá uma olhada aqui. Fluxo pelas corretoras estrangeiras, pessoal. Eles fizeram um topinho aqui quando? Lá em meados de junho, antes do fluxo oficial. E de lá para cá, fizeram muito reme-reme e da última vez que eles começaram a engatar uma ponta vendedora, a nossa bolsa estava em 120 mil pontos. Aí, nessa movimentação dessa semana, como a gente viu lá, eles tiveram aí uma leve ponta compradora recomprando parte das vendas que eles tiveram na semana passada, conforme a gente viu aquele gráfico anterior. A gente segue sempre esse fluxo aqui. Claro que ambos ao longo do tempo tem muita aderência e a gente segue informando você sempre aqui no conteúdo do canal. Bom, para a gente poder repassar, investidor pessoa física, que estava com uma ponta vendedora muito expressiva, deu uma panicada, inclusive chegou ao patamar, pessoal, praticamente zerando compras do ano. Olha aqui. Praticamente nesse patamar. E agora a bolsa, quando estava em 117 mil pontos, 117.800, o investidor pessoa física começou a comprar de novo a bolsa. Começou no 117.800 e a gente parou no pregão de sexta-feira, 111.400. Aí você vai e comenta, Renato, mas aí o investidor pessoa física que comprou, começou a comprar lá no 117, já está tomando uma ré de mais de 6 mil pontos. Aí eu falo, sim, concordo. Só que, se a compra do investidor pessoa física começou a ser planejada, onde que ele começou a aportar boas empresas de forma gradativa, sem neura, ok, pessoal. Agora, se for o cara do trade, o cara que não sabe operar, o cara que está lá com aquelas ações que a gente falou com vocês no nosso overview de quinta-feira, o cara está tomando trolha após de trolha após de trolha. Se for esse tipo de investidor, pessoa física, que está fazendo essa ponta compradora, já está tomando uma ré de mais de 6 mil pontos. Paciência. E se passar para cima dessa média móvel de 21 períodos, a gente tem uma perspectiva do mercado fazer o quê? Cair mais ainda. Mas aí é o que eu falo com vocês. O que vocês vieram fazer no mercado financeiro? Se for para um ambiente de investimento, toda correção é uma ótima oportunidade de você comprar boas empresas a preços descontados. Mas planeje a sua compra. Seja uma compra perene, escalonada, dentro de regras onde que você não vai perder nenhum fio de cabelo em relação à movimentação do mercado. Por que a gente fala isso? A gente está no 111, mas e se de repente a gente pular para 100, para 90, para 80? E aí? Se você não tiver planejamento em relação aos seus investimentos, você vai ficar arrancando os seus cabelos. Lembrando que investimento, pessoal, é universo de 5, 10, 15, 20, 30 anos ou mais.
Não é o cara que está pegando o preço aqui de investimento para querer vender daqui 3 meses. Isso não é investimento, isso é trade. Beleza? É um position longo, mas é trade. Fica aí esse alerta para vocês que seguem o nosso conteúdo. A gente procura aqui deixar vocês muito bem informados em relação à movimentação do mercado. E nesses vídeos agora do nosso conteúdo, uma informação mais ampla em relação a quem manda prender e manda soltar, né, pessoal? A gente tem muito orgulho de passar isso daqui para vocês. Um gráfico onde que a gente tem o nosso Ibovespa com uma evolução descendente, que é essa linha aqui contínua branca, e o fluxo por parte das corretoras estrangeiras, desde meados de junho, começaram a fazer uma ponta vendedora para os ativos do Ibovespa, para o setor de carbono eficiente, que é o nosso Ibovespa, sem as ações de Vale, setor financeiro, setor de consumo. A gente está vendo aí empresas com correções bem expressivas dentro do nosso mercado, a gente já comentou com vocês, e é esse que é o nosso objetivo, deixar o investidor pessoa física muito safo, craque nas movimentações aí do nosso mercado. Caso você queira fazer parte do nosso grupo de membros e ter uma informação de maior qualidade durante o pregão em andamento e aprender o funcionamento do mercado financeiro de forma séria, está feito o convite que a gente fez aí no início do nosso vídeo. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!